Seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Paz do Senhor, povo santo de Deus, boa noite. Mais um dia estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem sustentado tem sustentado você. E se não fosse o Senhor nos sustentando, nós não estaríamos de pé diante a luta, diante a dificuldade, diante tantas coisas que acontecem conosco. Mas nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, porque é Ele que nos mantém de pé. E nesta noite eu quero entregar algo da parte do Senhor para você, a qual o Senhor Ele falou comigo. Aleluia. E eu senti muito forte a presença de Deus. E eu não vou pregar, aleluia, sobre o que eu vou entregar aqui agora. É só uma resposta para a vida de alguém. E eu preciso entregar o que Deus manda. Porque nós estamos aqui para obedecer a Deus. Não para fazer a nossa vontade, mas para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel 1, versículo 8, aleluia, diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Você vê que Daniel, ele resolve não se comunicar. Daniel, ele se destaca no meio da Babilônia, mas ele decide não se contaminar. E ele vai pedir a Aspenaz para ajudar ele, aleluia, dentro desse propósito que ele queria fazer, que era não comer os manjares, aleluia, do rei. E o versículo 9 diz assim: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso. Ele proposita, você vai entender o que Deus vai falar com você. Ele proposita não se contaminar. Só que ele precisava da ajuda de alguém para cumprir o que ele queria fazer. Tem pessoas aqui, aleluia, que precisa da ajuda de alguém para cumprir algo. E aqui a Bíblia vai dizer no versículo 9 que Aspenaz foi bondoso. Sabe por quê? Porque quando se tem algo que está ligado com o propósito de Deus, Deus faz as coisas acontecerem naturalmente. Aleluia. E ele vai pedir para que o guarda fizesse uma experiência com ele
durante 10 dias. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que vão começar a se mover dentro de um período de 10 dias. Deus falou comigo. E eu não estava entendendo. Arabá como terraçou. Daniel 1, aleluia, versículo 12 e 13. Aleluia. Ele vai pedir o guarda para fazer uma experiência. Aleluia. E a experiência duraria, aleluia, no prazo de 10 dias. Ei, tem coisas que vão se movimentar. Tem coisas que começarão a acontecer dentro desses 10 dias. Eu não sei o que tu pediu a Deus, mas o Senhor disse assim, ela clamou por urgência. Oh, remanto camaço. Ela clamou por urgência. Ei, calabacanto, nikibidia. E Deus manda dizer para você que a urgência dele, está chegando na tua vida. Ele pede para fazer uma experiência durante 10 dias. O versículo 14 vai dizer, o guarda concorda. E durante os 10 dias fez a experiência com ele. Existia uma concordância. Eu não sei o que tu tá pedindo a Deus, mas Deus manda dizer, eis que eu estou entrando dentro da causa com prazo. Rabacachei, anaia, sobreca. Elevanto que me dê a Elemanto camaçobre de calabás. Por ele se posicionar. Aleluia, por ele. Eita, resolver. Não se contaminar. Aleluia. Deus vai elevar em um patamar aonde muitos não chegaram. Sabe por quê? Porque Deus faz na tua vida. E Deus te coloca em lugares, aleluia, onde muitos, aleluia, nunca chegou. No versículo 17 diz, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo. Tu não pediu a Deus? Tu não clamou a Deus? Deus te dará coisas profundas. Deus te dará profundidade. Deus fará você tão profundo, aleluia, que quem te procurar na margem, no raso, na areia, não vai te encontrar naquele local. Não vai te encontrar naquele lugar. Aleluia. Foi Deus que tinha dado. E Deus está dizendo hoje aqui. Ei, calamanto, ebriaço. Eis que eu estou, aleluia, fazendo você ir mais a fundo. Não vai ficar às margens. Não vai ficar na areia. Aleluia. Chegou o tempo de mergulhar. A visão que Deus me dava. Sabe quando você vai naqueles rios que tem aqueles lugares altos para você pular dentro do rio? Eu via justamente pessoas mergulhando. Aleluia, em profundidades tão fundas. Aleluia. E Deus falava para mim, filha, tu estás vendo isso? Hoje eu trouxe pessoas aqui. Aleluia. Para fazer elas mergulharem.
para fazer elas mergulharem e se aprofundar. Porque quando você pula, o seu corpo, ele, aleluia, é puxado para o fundo. E Deus está dizendo, eis que pessoas serão impulsionadas, serão puxadas para viver coisas intensas na minha presença. Se você nunca viveu a intensidade na presença de Deus, te prepara. Porque o Senhor diz, aleluia, que tu vai viver coisas intensas, mergulhos fundos, uma intensidade que tu vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou espantado. E Deus está dizendo, é isso que eu vou fazer. O rolo não desenrolará pela metade. Eita! Mas o rolo vai desenrolar por completo. E quem está segurando na ponta do rolo, diz o grande eu sou. Sou eu, o rei Camanto, o forte, o general, o que não perde, porque eu, Senhor, não perdo. Eita, aleluia. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônicos, mas a Daniel também deu o dom de explicar visões e sonhos. Os 4 Deus tinha dado um conhecimento. E Deus tinha, aleluia, dado o dom da ciência. Mas Deus resolveu separar Daniel para dar algo a mais. Aí Deus está dizendo, hoje eu vou dar conhecimentos profundos a alguns. Dom da ciência também. Mas existe pessoas que eu vou separar para dar algo a mais. Para dar algo a mais. E Deus está dizendo, agora tu vai entender que não é todo canto que tu se encaixa. Agora tu vai entender que não é todo canto que vai te caber. Tem cantos que te excluíram. Mas agora é tu que não vai caber. Ela é bacassopra naquianarahas. Digo pra ti que tem pessoas que riscaram o teu nome de determinados lugares. Mas agora é eu que não quero mais você naquele local. Ela bacamanta sobrecai. Aonde riscaram o teu nome. Aleluia, assim diz o Senhor pra ti. Ei, porque eu vi. Quando pegaram a folha, amassaram e jogaram no lixo. Ela bacamanturaba sobrecai. Mas eu faço uma reviravolta. E aonde disseram que você não entrava, eu, o Senhor, faço você ser aceita. Mas tem uma coisa, não te deixarei pisar. Porém, mandarão te chamar, mas tu não vai. Porque quem não cabe mais é você. Ela é bacanturama sobre calabahas. Eu vou começar a desenrolar, eu vou começar a desderrar sobrecai. Desenrolar desde calabachébria. Desbrulhar. Aí o Senhor, eu aqui, quietinha. E o Senhor disse assim, eu, Senhor, estou levantando pessoas com sonhos destravadoras.
Ei, calabar de subidehai. Com sons. Alabataka subidecai. Destravadoras. Com sons de liberações. Porque tem pessoas que têm a revelação. Tem outras que têm o dom de destravar. Porém, a tu, Deus separa para dar os dois. Como assim? Eu não estou entendendo, eu vou explicar. O sacerdote Eli, lá em Ana, lá em Samuel está a história de Ana. Quando Ana chega chorando, angustiada, ele julga Ana. Acha que ela estava bêbada. Ele não tinha o dom de revelação. Porque se ele tivesse o dom de revelação, ele sabia que ela não estava bêbada. Que ela apenas estava angustiada com a alma aflita. Mas ele tinha um dom de liberar. Ele diz, vai em paz. Que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E a Bíblia vai dizer que Ana engravida. Não tinha o dom da revelação, mas tinha o dom de liberar. Tem pessoas que têm o dom da revelação, mas não tem o dom de liberar. E tem gente que tem o dom da liberação, mas não tem o da revelação. Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu, Senhor, te separei para dar algo a mais. Elemanto que brilha sepria. Eu, Senhor, te separei. Sabe para quê? Para te entregar algo que eu não entreguei a outro. Para te dar algo que eu não dei a outros. E é você a contemplada. Rabaca sobretecamana assébria. Diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Daniel. Não vou pregar nisso aqui, não. Aleluia, não vou pregar, não. É só uma resposta para a vida de alguém. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Porque eu sou, aleluia, sujeita ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, 1 Daniel 1, versículo 20. Olha só, para tu entender o mistério. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Toda vida que o rei fazia pergunta que exigisse conhecimento e inteligência, descobria, o rei descobria que eles eram 10 vezes mais o quê? Inteligente. Aí sabe o que é que Deus me deu aqui dentro? Deus diz, o que eu vou dar será 10 vezes mais. Tu tá entendendo? Tem gente que não entendeu. Rabaia sobra camanto rebiacé. Deus está dizendo, ei, o que eu vou entregar vai ser 10 vezes mais. A chave está aqui. Tem gente que está dizendo, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas Deus te diz, eu te separei para viver 10 vezes
Por quê? Porque eu te fiz à frente. E eu te fiz à frente, aleluia, quantas vezes? 10. Podia juntar todos os sábios, todos os adivinhos. Não tinha, aleluia, nenhum que fosse, aleluia, comparado como eles. Deus está dizendo, eu te coloquei à frente. E os degraus eram 10 na frente. É chave dentro de chave. É porta dentro de porta. Porque dentro desse versículo, Deus fala comigo, eu vou restituir 10 vezes mais. Eu te coloquei à frente 10 vezes mais. 10 degraus tu tá, aleluia, à frente. Remanto, camaçopre, calabaxa. E Deus está dizendo, o que eu te dei é tão profundo e é tão intenso que vai intensificar. Eu preciso entregar o que Deus me revela. E sabe o que é que Deus estava a me revelar? Aleluia. A me revelar agora aqui. Eu via uma brasa. Meu Deus. Eu vi uma brasa. E quando você assopra a brasa, ela fica vermelha, não é assim? Você vai assoprando, ela vai ficando mais intensa. Sabe por que eu tô soprando? Quando você sopra a brasa assim, ó, ela fica mais intensa, ela fica mais vermelha. Ela fica mais viva. Tá entendendo o mistério? Porque tem gente que Deus me diz que já entendeu. Que já foi até a ideia subrecande, que já foi até renovada. Deus está dizendo, sabe por que eu tô assoprando? Porque eu tô fazendo mais intenso. Sabe por que eu tô assoprando? Aleluia, porque eu tô acendendo cada vez mais. Sabe por que eu tô deixando soprar? Porque quanto mais sopra, aleluia, mais viva a brasa fica. Deus manda dizer pra você, você é brasa. Você é brasa. Eita, rabaianto, rabá, sobrecai. E quanto mais sopra, aleluia, o vento, mais acesa eu te deixo. Mais acesa eu te deixo. Não tem entendido, não. Tu acha que tu foi acesa pra quê? Ei, calabachébria. Aleluia. Pra colocar onde? Debaixo de uma cama? Acaso uma lamparina, ela é acesa para colocar debaixo de uma cama para ser escondida? A lamparina, ela é acesa para colocar em lugar, aleluia, onde fica exposto, para alumiar um ambiente. Deus está dizendo, se você colocar, aleluia, uma lamparina debaixo de uma cama, algo que acontece? Ela fica escondida até um certo ponto. Porque, aleluia, aquela chama vai pegar na cama e a cama, ela incendeia. Deus está dizendo, não tem como fugir. Deus está dizendo, não tem como fugir. Aonde colocar você, eu estou entrando com o fogo do meu espírito para incendiar. Eita, na camada. Para incendiar vidas através da tua vida. Exposição. Eita, calabaxa.
Erramanto, camaço, briederra sépia. Deus diz para ti exposição. Ela badaia sépia é, aleluia, a palavra. E ela borde menecaço. Que eu entrego para você hoje. Quanto mais tu quer se esconder, quanto mais tu quer se esconder, eita, mais eu vou expor. Mas eu vou expor. Deus está dizendo, receba um conhecimento fora. Heriamanto, camaço, bederracébria, do normal. Receba um conhecimento fora do normal. Deus está dizendo, receba estratégias do céu. Elemanto, cariamarracébria. Deus está dizendo, receba unção de conquista. Unção de liberação. Unção de revelação. E amarrar sobrecai. Unção de destravamento. E caia no remicacé. Deus diz, o que chegar na tua mão com dificuldade, aleluia, a minha facilidade que eu derramei sobre a tua vida, arruma o que está difícil deixando fácil. E muitos não vão compreender e vai dizer, mas estava tudo enlinhado. Estava um mar, aleluia. Estava aquele emaranhado de gato, ribacaço, recalabaxo. E por que é que na mão dela as coisas se tornam fáceis? Por que é que na mão dela as coisas que são difíceis no instante se resolvem? No instante, alabar de micacébria, se ajeita. Deus manda dizer para você. Ei, Deus manda dizer para você. O que é difícil na mão de outro, quando chega na tua mão se resolve com facilidade. E muitos não vão entender. É o favor. Ei, camaço brecai. É o favor de Deus. Ei, calabarabaxo. É o favor de Deus. E alabadaca sopra. E Deus diz assim, este favor está sobre ela. E não foi derramado de hoje. Já faz muito tempo que Deus te entregou essa unção. Elemianto, camacébria, narraçou. Mas Deus diz assim, mas a partir de agora, tu vai começar a provar. Elemianto, caia sobre camarracébria, dos favores de Deus. Porque tem coisas que Deus derrama. Aleluia. E tem um tempo para ser ativado. E tem coisas que Deus ativa imediatamente. Mas hoje Deus está ativando algo dentro de você. Aonde tu tinha recebido, mas não tinha ainda liberado. Mas Deus está dizendo hoje eu estou ativando. Hoje eu estou ativando. Deus me entregou algo tão profundo hoje. E eu disse, Deus, eu não estou entendendo. E, aleluia, o Senhor dizia assim, eu sou patrocinador do projeto. O Senhor diz assim, minha é a promessa. Eu não sou homem para mentir. E eu não me arrependo. O que foi dado, aleluia, e o que foi entregue, Deus fará realizar. E Deus bradava e dizia assim, diga que eu sou patrocinador. E como patrocinador eu dei o meu nome como garantia. Ela baia sobre que mídia. E o meu nome está como garantia, porque o meu nome foi escrito. Alabandoca subederra sépia. E eu sou fiel às minhas palavras. Ai, camantor abaas.
Elebadaca sobre derracébria. Eu ligo e coligo. Elabardecamanto. Eu altero. E alamanto camassobreca. E Deus diz assim, prepara. Para tu ver alterações. E alabarianto camassobreca. É. Deus manda dizer para ti, tem gente que tem recurso, mas não tem projeto. E tem gente que tem projeto, mas não tem recurso. Não adianta ter recurso se não tem projeto. É. Só que quando eu dei a ti o projeto, é porque eu sou patrocinador dele. E sou eu que vou trazer o recurso para realização. Deus manda dizer, eu vou trazer o recurso para realização. Ei, canto, ré, minha sé. Tu disseste para mim, Deus, por que tu me dá esses projetos? Olha a minha situação. Por que o Senhor não entrega a fulano e tu foi dizendo o nome das pessoas? Porque Deus ouviu. Elas têm recurso. Eu não tenho. E o Senhor entrega a mim. Sendo que tem pessoas que têm, que podem, e eu. E o Senhor manda dizer, eu entreguei para você. Aleluia. Entregar recurso. Aleluia. Pode ter certeza que eu faço entregar os recursos na tua mão. Tem gente que tem dinheiro e se eu desse o recurso, não executaria porque não tem coragem. E tu tem a fé, tem o recurso e tem a coragem. E o patrocínio, para o projeto, quem vai trazer sou eu, diz o Senhor. Eu patrocinarei, porque quem vela para cumprir a minha palavra, sou eu, Deus, que te halabaca sobre derracébria, entreguei. Eita. Oracaiana raçou. Relebadaca subede canto ramarracébria. Sabe o que é que Deus falava? Deus falava comigo. Tem ações. Aleluia. Tem ações. Erecamantorremia. Que essas ações, aleluia, terá reação. E Deus diz assim, fala para ela que tudo que ela está fazendo não é em vão. Porque o diabo colocou nos teus ouvidos que era em vão tudo que tu estava fazendo. Que era em vão tudo aquilo que tu estava montando. E Deus manda dizer para ti, não é em vão não. Eu tenho visto. Aleluia. E vou entregar algo da parte de Deus aqui agora, que Deus acaba de me revelar. Quando Daniel chega lá na Babilônia, juntamente mais os outros 3 jovens,
o nome deles são alterados. A Babilônia altera o nome de Daniel e dos outros, mas não altera o caráter, a fidelidade de Daniel. E sabe o que é que Deus me revelava aqui agora? Muitas coisas o inferno alterou na tua vida. Meu Deus. Ele é bordei, cama sobre. Muitas coisas o inferno alterou na tua vida. Só que altera o nome deles, mas eles continuam fiel. Porque o que o diabo quer é que nossa identidade forjada seja alterada. Alterou o nome, mas a identidade de ser dentro de Daniel. Ela é barriamanto, cama sobre. E Deus disse aqui a mim agora, é sobrecai. O inferno alterou muitas coisas na vida dela. Quis até roubar a essência. Quis até tirar ela do caminho. Mas ele não conseguiu. E hoje, aleluia, ela sofre com essas alterações. Mas não se preocupe. Porque eu sou o Deus que vejo. Eu sou o Deus que vejo. Deus mandou eu aqui abrir a palavra. Daniel 1, versículo 21. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Daniel ficou. Sabe por quê? Porque nós temos mania de querer sair. Quando o negócio arrocha, quando o negócio aperta, quando as coisas começam a dar errado, tem gente que quer sair da posição, do lugar, aí que mantorabas, porque não quer aguentar a pressão, porque não quer aguentar o processo. É a palavra que está dizendo. Daniel 1, versículo 21. E Daniel ficou, ou seja, ele permanece. Ele é bacanto, ramai, alabasépria. O Senhor está dizendo, você não vai sair. Deus está dizendo, você não vai fugir. Ele é barde calabas. Deus está dizendo, você vai permanecer. Sabe por quê? Aleluia! Porque passa-se reinado, mas você vai permanecer aonde Deus lhe colocou, porque só quem tem o poder de tirar você daquele lugar é aquele que te plantou lá. Elemanto ribicamana sebre, nós vemos aqui até o reinado de Ciro. Sabe por quê? Porque passa. Deus bota no trono, Deus tira do trono, Deus arranca, Deus move, Deus muda tempo, Deus muda clima. As coisas começam a acontecer, Deus começa a trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que bota para ficar, mas Deus também é aquele que quando chega o tempo, o próprio Deus tira. Ei, aleluia. Quando chega o tempo, o próprio Deus arranca. Deus está mudando aqui. Deus está mudando pessoas aqui. Aleluia, de lugar. Eu via como se uma planta fosse arrancada e plantada no outro vaso. Sabe quando você vai mudar a plantinha? Derianto remasu e ande camassé.
Alabor de Micai, ande calabaoreias e decai. Quando, aleluia, aquele ambiente fica pequenininho, nós pega aquela plantinha que está dentro do vaso, bota ela num vasinho maior. É exatamente essa visão que Deus me deu. Arrancando, eu via quando uma planta era arrancada e plantada no outro vaso. Eu disse, o que é isso, Senhor? E o Senhor disse assim, eu estou mudando, aleluia, de lugar pessoas. Eu estou mudando pessoas de lugar. Ele barabando camasube de calabachefe. É Deus quem está mudando. Rabate camas. E Deus está dizendo, quando eu mudo, aleluia, a planta ela não sofre nenhum tipo de danificação. Sabe por que ela não sofre nenhum tipo de danificação? Porque o Senhor, aleluia, é quem tira. Não tem como ficar nada. Aleluia. Tem alguém aqui que Deus me revela. Que diz, Senhor, ai, para me mudar, eu vou sofrer, aleluia, vários tipos de perdas. E Deus está dizendo, quando eu arranco por completo. Não tem perda. Oramanto, camassu, Deus está dizendo aqui para alguém, não tem perda. É. Deus diz para você, não tem perda. Se você estava com medo de perder, Deus está dizendo, não haverá. Urabacanto, ramahas, eremicai. Deus manda dizer, não haverá perdas. Eite caçou, yanto kemiaha. Elabore de mica, subdecanteria narracé. Eramanto, caia sobre de canto, rimicaia da. Elabore de mi ordene canto, riadaiassé. Sabe o que é que eu vejo? Deus me mostrou aqui. Nesse momento, eu via como se fosse uma ponte. E essa ponte era como se dividisse uma fronteira. Uramarraçu bedecai. E sabe quando está muito movimentado? Aleluia. E o trânsito fica caótico. Essa era a visão que o Senhor me dava agora aqui. E eu disse, Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, o porquê dessa visão? E você sabe que quando o trânsito está caótico, ele para. Só que a visão que Deus me dava, ela era tão forte, que eu via como se fosse um caminhão em uma velocidade daqueles carros que são bem rápidos, só que era um caminhão. E você sabe que um caminhão, quando ele vem carregado, ele anda bem devagarzinho. Porque ele vem carregado. E eu via como se esse caminhão viesse. E quando ele chegasse ali perto daquela ponte que tinha uma fronteira que ligava, aleluia. Eu via como se o trânsito tivesse parado. Mas quando o caminhão ia chegando para parar, ele não parava. As coisas começavam a andar. Aleluia, o trânsito começava a fluir. E sabe o que é que Deus me falava? Deus me falava assim, o que tiver na frente, impedindo a passagem, a liberação, acontecer, o que eu quero que aconteça, eu, o Senhor, é quem dou o jeito. Eu, o Senhor, entro dentro da situação, eu movo a situação para dar o meu jeito. Ele não precisou nem pisar no freio, ele passou. Eu via quando passava. E eu via como se ele passasse, aqueles carros que estavam tudo ali parados,
eles sumissem, sabe? Sumissem, ficasse livre. Relebar de cantoraba a sobrecai. E Deus dizendo aqui, relebote cantoramahas. Relebor de me canteria narrasé. Se tu entendesse o que eu faço para tu chegar e não lidar com situações que te parem, elemantou sobre tu entenderia. Ei, de cá sobre cantoramahas, que eu, Senhor, ajo, ei, na pressa. O camanto raman de cá subdecai. Deus me revelou aqui. Releba em caso. Tem uma pessoa que colocou diante de Deus uma situação. Vou entregar porque Deus está mandando. E essa situação, ela ia demorar um tempo. Olha só o que Deus mandou te falar. Aleluia. Tem uma pessoa que colocou uma situação e ela sabe o tempo que essa situação iria demorar para resolver, para acontecer. E eu via como se fossem uns papéis. E sabe aquelas canetinhas? Eu via como se fosse escrito com aquelas canetinhas. Aleluia. Era um bolo de papel. Só que quando abri o envelope que tirava, eu via antecipando. Eu via justamente escrito de preto. Antecipando. Eu não sei o que ia demorar. Eu não sei quantos anos ia demorar algo que tu projetou, que tu arquitetou, porque tu sabia quanto tempo iria demorar. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele está antecipando. Eu estou dizendo aqui porque eu estou vendo. E tu vai saber que Deus está falando contigo hoje aqui. Aleluia. Porque tu verá a mão do Senhor em uma situação que iria demorar. Mas Deus está antecipando. Elemanto rei kamá. E Deus manda ainda dizer. Irianto rei kalaba subedecai. Eremanto rabacai anarahase. Que será antes do prazo. Elebariano kamasépia. Bem antes. Elebar de caso de andereiaha. Porque Deus manda dizer que o que era demorado para ti se tornará perto. Eita, na pra cantorrémia. O que era longe para ti, elebar de menerracé, se tornará logo, porque Deus manda dizer que está antecipando. O logo vai ser, aleluia, visto por muitos. Porque Deus vai agilizar. Erecamaha. Vai ser numa ligeireza tão grande. Ei, calabordene-cama. Eita, que muitos não entenderão por quê. Aleluia, aconteceu primeiro. Sendo que tu tinha, aleluia, dito que era harabordene-kemia, derracépria. Naquela data aí Deus mudou. Porque Deus está mudando data aqui. De algo. Ele é borde kamanahaso. Ele é borde nekaso precai. Deus está mudando data. Coloquei por último. Mas vai sair entre os primeiros. Ei, calaborde nekalabas.
Deus está dizendo, Ramanto Rabaca sobre Decai. Sou eu quem estou falando. Assinatura minha. Yamanto Ramas sobre Decai. Deus diz, tem assinatura minha. Eramanto Kamas sobre Decalabahas. Eu estou mudando data. Eu estou antecipando. Eu estou fazendo acontecer logo. O que era para ser longe e o que estava longe vai se tornar perto. O que tu achava que não pegaria, porque iria demorar, tu vai pegar. Eremianto Kamasep. Mais rápido do que o que tu pensa e do que o que tu imagina. Deus manda dizer para ti. Tem coisas boas para acontecer na tua vida. Eu, Senhor, vou mudar este cativeiro. Ei, calabada sobre calamotoria. Eu vou mudar este cativeiro. As coisas vão começar a acontecer assim, ó. Uma atrás da outra. No desenrolar. Porque a tua vida tá uma paralisação grande. Porque Deus me revela aqui. Uma paralisação, aleluia, total. Nada tá acontecendo. É como se tu estivesse diante de um vale de osso seco. Tudo morto. Só que Deus manda dizer para ti que Ele vai começar a movimentar o vale. Eremeanarra sobrecai. Deus manda dizer para ti que Ele vai começar a movimentar o vale com ruídos. E depois dentro do vale vai acontecer um grande rebuliço. E o que estava parado, igual aqueles ossos secos, sem vida, seco. Deus diz assim, tu vai, aleluia, ver de pé e andando. Porque tem coisas na tua vida que estão, aleluia, caídas e sem andamento. Igual aquele vale. Mas Deus colocou de pé. Aleluia. E Deus fará andar. Deus manda dizer, eu vou fazer funcionar. Eita. Remantou, cama, sube, derra. Eu quero. Elemanto, ribicalabaxo. E eu vou fazer funcionar. Tantas pessoas passou e olhou e não deu nada. E Deus está dizendo. Quem viu caído, quem viu sem andar, vai ver funcionando. Porque o vale de osso seco estava assim. Os ossos estavam no chão, caídos, sem andar. Sem funcionar nada. E Deus fez acontecer. De uma hora para outra. Um rebuliço, um ruído, um barulho. Deus está dizendo, eu vou, aleluia, começar a te mostrar que os ruídos, aleluia, é sinal de um grande rebuliço e movimento dentro daquilo que está parado. E quem viu caído verá de pé. Quem viu funcionar, verá funcionando. Porque Deus diz assim, grande vai ser o desenrolar. Eita, rabarde que manto amassé. Relebarianto caiassé. Deus diz para ti, o teu nome está sendo escrito. Eu via como se fosse um pedaço de papel. O sinal do movimento de Deus era o ruído. Tem gente
que quer ver, aleluia, o ribuliço, mas esquece. Aleluia, que um simples ruído é um sinal de Deus. Erimicamanto cama sobrecai. Elemanto rabacheia na racé. E Deus está dizendo, aleluia, que Ele está fazendo. Eu via como se fosse um nome sendo escrito numa folha de papel. Ele barabacalabaxi. Eu via como se o nome fosse escrito numa folha de papel. E quando esse nome era escrito, ele era pintado em cima dele. Era o nome de uma pessoa. Era Bardema Tocama Sub de raça. E Deus diz assim, tô dando destaque. Daniel se destacou. Sadraque, Mesaque e Abednego se destacou. Aleluia. E Deus diz, vou dar destaque. E caçobedeirianto cai. Fora do normal. Porque a graça, o mover, a unção é de transbordo. Cheia. Erianto camassubedecai. Cheia. Elemanto camassubedecai. Deus diz cheia. Não é faísca. Elemento camanarracébria. Deus diz que vai incendiar você da presença dele. E aonde você passar, pessoas serão incendiadas. Transbordo. Eremianto camassopredecai. É como aleluia, um corredor de fogo, eu vejo, sabe? Eremianto camassépria narração de um lado, aleluia, do outro, de ponta a ponta. Eu vejo de um lado do outro, assim, de um corredor de ponta a ponta. Completamente, aleluia, tomado pelo fogo do Espírito do Senhor. Erianto camasso bedecai. Deus revelará. E candombra na quiassé. Deus revelará a glória dele. Aleluia. Na tua vida. Unção de fogo. Autoridade. Destravar, liberação, revelação. Tu recebestes Eremica subdecanterracébria do Senhor. Um novo nível. Eitecaço. E amarracébria, um mergulho profundo. E a macaia de racé. A chama foi acesa 10 vezes, aleluia, mais. Ele barabarabacamanto rebarra sobre 10 vezes mais. Sabe o que é que Deus manda eu fazer aqui com você? E eu sou obediente à voz do Senhor, porque eu sei, aleluia, quando é o meu Senhor. Deus diz assim, escolhe 3 pessoas que tu admira e que tu acha linda a unção que elas carregam. 3. Escolha, eu vou dar tempo para você escolher. Pronto? 10 vezes mais. Elebaramantocamassu. 10 vezes mais.
Rianto cama sobredecai. Porque Deus faz assim. Junta os 3 num só, 10 vezes mais. E Deus diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu liguei. Eremarra sobre calabachébria. Hoje. E o que eu liguei não tem quem desligue. Alamianto camassúria deixe-me de ração. Elemai de casobranto camaia serianteca. Elebaxianto ribi de casoriante calabás. E Deus está dizendo hoje, a partir de hoje, remantou cama sobre decai. É um novo marco na tua vida. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Pai querido e amado, estamos na tua presença, Senhor. Tem alguém para se reconciliar. Tem alguém para receber do Senhor esta porção 10 vezes mais que esteja afastado. Tem alguém para aceitar, para se reconciliar, para fazer uma nova aliança com Deus? Se tem, coloque aí, eu quero, que eu vou estar orando pela sua vida. Tem gente que deixou, aleluia, no meio do caminho. E hoje Deus está dizendo: o que tu deixou no meio do caminho, que não foi concluído, eu vou fazer tu ir buscar. Aleluia. Vai colocando eu quero. Quem quer se reconciliar, quem quer fazer uma aliança com Deus. Quem quer voltar. As irmãs vão me ajudando a contar. Tem coisas que foram perdidas no meio do caminho, foram deixadas no meio do caminho. Deus entregou ministério, Deus entregou dom, Deus entregou unção, Deus entregou favor. Mas por alguma circunstância, essa pessoa deixou no meio do caminho. Edecamanto, remica, sobrecai. E o Senhor está dizendo hoje, é noite de você pegar o que foi deixado no meio do caminho. Eita, Jesus. E você ativar dentro de você o que já foi entregue há muitos anos e que não está ativado. Eremanto cama sobre de calabás. O Senhor está dizendo: eu te quero de volta. Eita, na baia sobre cá. Deus está dizendo: eu te quero de volta. Rabaraba calabaxé. Deus está dizendo: eu te quero de volta, porque eu não te rejeito. Eita. Deus está dizendo: eu te quero de volta, porque eu não te rejeito. E eu devolverei 10 vezes mais. Dentro de 10 dias acontecerá um reboliço na tua vida tão grande. Deus está dizendo: eu não te rejeito, nem te abandono. Teu pai, tua mãe pode ter esquecido de você, mas todavia eu não me esqueço. Deus está dizendo: é tempo de você voltar para os meus braços. Volta, diz o Senhor. Se tu quer voltar, diz: eu quero. Relebadaia, sempre tu vai viver uma grande mudança na presença de Deus. Relebarabaia, sopra calada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.